Olá, chegou o momento pelo qual você tanto ansiava, a nossa videoaula, revisão dos aspectos gramaticais estudados, portanto, fique ligado e acompanhe aqui comigo a nossa revisão, tratando do conteúdo gramatical que trabalhamos ao longo desse trimestre. Especificamente as condicionais, também chamadas de if clause. Então, trataremos aqui das três condicionais que trabalhamos. Vamos enfocar primeiramente a primeira condicional, first conditional, também conhecida como present real. O present real trata, portanto, de uma situação concreta no presente e as suas consequências. A sua estrutura base é formada com if, simple present, mais will, mais o infinitivo. Então, na parte da sentença que temos o if, o verbo vai estar conjugado no presente, no simple present, e na sequência teremos o will mais um verbo na sua forma de infinitivo. No nosso exemplo abaixo temos if I save money now, I will travel next year. Então, se eu juntar dinheiro agora, viajarei no próximo ano. Então, posso viajar, analisei essa situação real, essa situação concreta, e concluir que poderei viajar desde que eu comece a juntar dinheiro agora. Logo abaixo temos a segunda condicional, second conditional, também conhecida como present unreal. Então, nesse caso aqui, nós estamos tratando de uma situação hipotética para o presente, uma situação que não é real, mas eu imagino como seria se. Então, veja só, na estrutura temos ali if, simple past, mais o would, mais o infinitivo. Veja que mudou em relação ao primeiro, não é mais will, mas ao contrário, temos o would. E também, ao invés de simple present, temos agora simple past. Um exemplo prático, logo abaixo temos if the world had more people like you, it would be better. Se o mundo tivesse mais pessoas como você, seria melhor. Veja, então o mundo não tem pessoas como você, mas eu estou imaginando se tivesse. If the world had more people like you, mas não tem. Então essa é a situação aqui do nosso second conditional, certo? É uma situação hipotética. Passando agora para a terceira e última condicional que trabalhamos, third conditional, também conhecido como past unreal. Agora a gente trata de uma situação hipotética para o passado. Um fato é passado, já aconteceu, não tem como mudar, mas eu imagino como seria diferente se alguma condição, alguma variante entrasse em jogo. Então, na nossa estrutura temos ali if past perfect, seguido de would, mais um present perfect. No exemplo, if she had cried louder, the neighbors would have woken up. Se ela tivesse chorado mais alto, os vizinhos teriam acordado. Então, qual é o fato concreto? O fato concreto é que ela não chorou tão alto assim. Esse fato é imutável, mas eu estou imaginando como seria diferente se ela tivesse chorado mais alto. Então, if she had cried louder, se ela tivesse chorado mais alto, the neighbors would have woken up. Os vizinhos teriam acordado. Como a gente vê essa estrutura aqui do third conditional, ela é um pouquinho mais elaborada. A gente tem tempos verbais distintos, past perfect, present perfect. Para elucidarmos a estrutura de cada um deles, temos no próximo slide o passo a passo das estruturas. O past perfect, portanto, que ocorre na parte da sentença que tem if, ele é construído com o had, verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. São os exemplos das duas sentenças abaixo. She had danced, they had swan. Veja que tanto em um caso como no outro, o verbo auxiliar é sempre had, independente de ser terceira pessoa, como na frase acima, she, ou não, como na frase abaixo, que temos they. Então, em todos os dois exemplos, temos que usar o auxiliar had e o verbo principal aparece conjugado na forma de particípio. E o present perfect, que aparece na sentença logo após o would, ele vai ser composto de have mais o particípio. Então agora é have, não had, não confunda. Portanto, nos exemplos, we have talked, you have been. Também aqui, o verbo auxiliar vai ser sempre have, mesmo que fosse uma terceira pessoa. Por quê? Porque ele ocorre na terceira condicional após
would, que é um verbo modal. E sempre após um modal temos um infinitivo e não nenhuma outra construção. Portanto, mesmo que fosse she, não seria has, mas sempre have. É sempre essa forma que você utiliza, portanto, isso é nossa breve revisão dos conteúdos estudados. Para vocês, uma boa prova. E não se esqueçam que o meu leão impera. Boa sorte para vocês e nos vemos na próxima aula.